Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós hoje, 5 de outubro, celebramos como família franciscana, e é muito conhecido no Brasil, a memória de um santo que, curiosamente, é mais conhecido no Brasil do que na pátria dele. São Benedito o Mouro, ou o Negro. São Benedito é um santo de Palermo, Sicília, Itália, de pais da Etiópia. É um franciscano. E ele foi trazido para o Brasil pelos portugueses, ou seja, a devoção dele para evangelizar os africanos. Então, esta devoção é mais conhecida, mais presente esse santo no Brasil do que propriamente em Palermo. Eu estive lá no santuário dele e os frades diziam assim: este santo tem mais visita do Brasil, sobretudo, e um pouco da Venezuela, do que dos italianos, que ele não é de fato conhecido ali. É sepultado em uma igreja dos frades, a Igreja Santa Maria, em Palermo. E no Brasil, recordem-se que esse santo é muito presente nas cozinhas, invocado. Ele tem o menino Jesus entre os braços e invocado para se ter alimento para a família. Hoje no Evangelho, continuando a ler o Evangelho de Lucas, nós encontramos uma página muito conhecida. Se trata desse episódio que alguém se aproxima de Jesus com a intenção de colocá-lo à prova. Era alguém que conhecia bem a palavra de Deus, um doutor da lei, e pergunta: mestre, que devo fazer para possuir a vida eterna? Jesus vai perguntar para ele: o que está escrito na lei? Como é que lês? E vai dizer então ele: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus vai dizer: respondestes bem, faze isto e viverás. Para Jesus era terminada a questão, mas este homem, querendo justificar porque ele ainda não vivia tudo isso, vai dizer assim: e quem é o meu próximo? Observe bem essa pergunta: e quem é o meu próximo? Quem é que se estabelece que é o meu próximo? No meio do povo de Israel, o próximo era somente quem era filho do povo de Israel, ou também podia ser, às vezes, o estrangeiro que se converteu à religião de Israel. Os outros não eram. Então, quem é aquele que é destinatário do meu amor? Já que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo, a pergunta dele é: quem é o meu próximo? E Jesus conta uma parábola que é muito conhecida, a parábola do bom samaritano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Esse espaço é muito pequeno, como quilômetros, mas é uma descida de 1000 metros. No tempo de Jesus, muitas pessoas eram roubadas ali. Por quê? Jericó é uma cidade rica, é um local onde o clima é mais ameno. Então os ricos de Jerusalém iam a Jerusalém porque ali estava o templo, então é uma montanha, mas depois voltavam para viver em Jericó. E ali então tinha muitos ladrões, muitas pessoas eram vítimas de roubo naquele espaço. Então este homem cai na mão de ladrões. Quem era este homem? É interessante essa expressão de Jesus. Jesus não coloca nenhum clichê neste homem. Não vai dizer que este homem é um levita ou um sacerdote, que é um ladrão, que é um homem bom, que é um estrangeiro ou que é um israelita. Um homem. A dignidade deste homem está pelo fato de que é um ser humano. Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Quem era este homem? Vinha do templo? Não se diz na parábola. Era um dos ladrões? Também não se diz. Mas um homem descia e caiu nas mãos de ladrões. E depois de o terem maltratado, o deixaram praticamente morto. Então por aquele caminho desce um sacerdote. Os sacerdotes, eles não podiam tocar naquilo que estava profanado pela doença, pela morte. Então muitas vezes quando se ouve essa parábola, se diz que o sacerdote passa e não faz nada porque ele não podia profanar-se. Na verdade, um sacerdote ele fazia o seu serviço por uma semana. Se ele tocasse
nesta pessoa, ele não poderia continuar o seu serviço. Mas a parábola também não diz qual o motivo. Diz simplesmente que este homem passou adiante. Passa um outro, um levita. Um levita é aquele que fazia o serviço do templo, como sacristão, como os serviços dos ministros do templo, que ajudavam o sacerdote. Mas este levita, chegando, viu e também ele passou adiante, não se interessou pela causa. Mas um samaritano que viajava, chegando àquele lugar, viu e moveu-se de compaixão. Esse mover-se de compaixão, essa expressão é belíssima, porque a língua hebraica, as línguas antigas, elas são línguas que, para descrever alguma sensação, elas descrevem algo muito concreto, ela não tem muita abstração. Então, essa expressão mover-se de compaixão é a expressão que se usava para aquele sentimento que tem a mãe quando sente seu filho mover-se no seu útero. Então, na tradição de Lucas, quem tem compaixão no seu evangelho é só Jesus e este samaritano. Moveu-se de compaixão é sentir-se o arrepio nas suas vísceras de que o seu filho está se mexendo. É esse o sentimento maternal. Então, este samaritano, quem é ele? O samaritano era considerado por aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, também pelo sacerdote e levita que passaram, como uma pessoa perdida, uma pessoa que está no meio do pecado. O samaritano não se fala bem de um samaritano, e era até um modo de ofender o outro, era chamar de samaritano. E este homem é aquele que se move de compaixão. E o que ele vai fazer? Aproximou-se, atou-lhe as feridas, colocando azeite e vinho, colocou sobre o seu próprio cavalo e levou para hospedar e tratou dele. E vai continuar. Pagou 2 denários, 2 moedas, e deu ao hospedeiro, dizendo: trata dele, e quanto gastares a mais, da volta pagarei. E Jesus pergunta: qual desses parece ter sido o próximo? Qual daquele homem que caiu na mão dos ladrões? O doutor deve ter respondido com muita dificuldade, mas encontrou até um modo para não se dizer a palavra samaritano. Vai dizer: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze tu a mesma coisa. Qual era a pergunta deste doutor da lei no início do evangelho? Quem é o meu próximo? E Jesus inverte a questão e coloca para nós, para ele e para nós, uma pergunta: de quem nós nos fazemos próximo? É essa a questão fundamental do evangelho. O sacerdote passou e não se fez próximo daquele homem. O levita passou e não se fez próximo daquele homem. E é daquele que não se esperava, do samaritano, que vem à proximidade cheio de gestos de amor. Ele não precisava ter levado na hospedaria, já tinha cuidado bastante, mas leva na hospedaria. Não precisava ter pago com antecedência, mas paga. E não precisava pagar até o tempo futuro, dizendo assim: na volta eu te pago aquilo que faltar. E então não é que nós possamos prever com antecedência quem é o meu próximo, mas sim devemos nos empenhar para fazermos próximos do outro. É isso o desafio do Evangelho: deixar-nos mover pela compaixão. E essa compaixão é o sentimento do nosso Deus. A experiência profunda que nós fazemos da imagem e semelhança de Deus em nós é quando nós deixamos atuar a misericórdia, a compaixão, a bondade, o amor do Pai em nós. Assim nós teremos a imagem do nosso Deus. Um bom dia para todos vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.